aí galera, Rugamos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse é um speed art, é mais um vídeo de processo acelerado de uma pintura que eu fiz. E essa pintura, ela foi para Fanbox Store, que é um projeto de uma amiga minha, que ela faz uma box que você pode adquirir mensalmente. E é sobre um artista pop diferente cada mês. E então eu fiz essa arte para ela para ser um pôster que vem junto com a box. E foi muito legal, eu acabei gravando o processo para postar aqui no YouTube para vocês. E pra comentar um pouquinho também como que eu fiz. E vocês podem ver que é um processo meio diferente de como eu começo a fazer minhas pinturas e ilustrações, enfim. Eu tirei totalmente o zoom, né, do canvas e comecei a pintar, blocando cores, assim, sem muito compromisso, sem muita fidelidade. Mais ou menos como ficaria o desenho final, né, como ficaria distribuído, cada referência que eu peguei. Eu tentei fazer o mais fiel possível no final, né, como uma pintura mesmo, para remeter realmente a referência, sem adicionar muita coisa diferente, para o que é para fãs, enfim, então é bom reconhecer, né, o artista quando recebeu o pôster. E aí eu comecei a fazer uma base, mais ou menos com as cores que eu queria, e bloqueei assim dessa forma, que claro, tá bem sketch, né, bem de início de esboço. E foi a primeira ideia e eu acabei seguindo com ela, eu acabei não testando outras distribuições assim, eu gostei bastante de como ficou. Achei que preencheu legal o canvas que eu abri, então eu segui dessa forma. E eu acho até uma prática legal, né? Começar assim as ilustrações e as ideias ou composições que vocês forem fazer sem pensar muito em detalhes pequenos, sabe? Tentar fazer uma coisa mais blocada, maior, sem tantos detalhes, para você saber onde vai cada elemento, como vai ficar cada coisa. E nesses primeiros 2 minutos de vídeo foi esse processo que eu fiz, né? Que foi a ideia inicial. E depois a gente vai começar a refinar essa pintura, que é o que eu vou fazer agora com essa parte de baixo preto e branca. Então, antes eu usei um brush totalmente hard, né? Ele não tinha opacidade nem nada, não tinha suavização. É um brush que eu vou deixar até linkado aí embaixo, que eu usei recentemente também em algumas pinturas que eu fiz. Todos os brushes que eu usar vai estar na descrição, como sempre. E aí dá pra perceber que eu tô usando um outro, né? Que ele tem já opacidade. Dá pra misturar, mesclar as cores e aí eu vou começar a refinar aquela blocagem que eu fiz de início pra ficar um pouco mais fiel. Então, o que aquele início ajudou pra mim é já ter decidido mais ou menos as cores e os tons que eu vou utilizar, né, pra renderizar. E aí já dá pra perceber que já tá tomando forma e tá parecendo um pouco mais com a referência, né, do que aquele sketch de início. E até é legal mostrar assim, porque fica muito diferente, né, a ideia quando a gente começa a fazer do que quando a gente vai construindo ela e refinando ela. Então, para não desanimar, porque geralmente a gente quer um resultado muito rápido na peça que a gente está trabalhando e está criando, e nunca fica legal, né, de início, nunca tá totalmente proporcional, enfim, ou parecido, mas é um processo, então, se você for comparar depois quando a gente pular para a segunda foto, é gritante como tá totalmente fora de proporção e bem esboço mesmo, né, nada refinado. Então é um processo de paciência, a pintura principalmente, para você chegar num likeness, né, que seja parecido com a referência que você quer atingir. Então por isso que eu acho importante de início, quando você está criando e esboçando, ter esse mindset de se livrar, assim, de querer que seja tudo perfeito e tudo muito parecido. Então pensa mais na forma geral, pensa mais na composição, na ideia que você quer atingir no final desse processo, sabe? Não se frustre muito de início e queira refinar tudo assim muito rápido. Vamos ter a famosa paciência, né? E também parar no meio da ilustração, fazer outras coisas, ou ir para um outro sketch, um outro trabalho, outro projeto, e depois volta, porque aí você também tem uma visão nova em cima daquilo que você estava fazendo, ou tem uma ideia diferente. É legal dessas pausas, não ficar muitas horas seguidas em uma coisa que você acaba meio que perdendo, né? A visão do que realmente tá fazendo sentido, ou tá proporcional. Isso, olha, agora você vê como que tá diferente, como não tinha nada a ver, né, com a referência. Mas a gente vai construindo em cima disso. Então aí eu já dei um zoom maior, como que a imagem dela é um pouco menor, né, do que apenas aquele foco no rosto da primeira pintura. Eu tentei dar um pouquinho mais de zoom, mas sem focar muito no rosto dela, ainda tá um pouco longe, né, se a gente for ver. O brush acaba ficando pequenininho ali, de tão longe que tá. Mas é pra eu não focar muito também em detalhes desnecessários, então eu sempre tento tirar o máximo de zoom que eu consigo, que não me atrapalhe, claro, pra eu focar mais na proporção geral.
Foi um trabalho mais demorado essa segunda fotografia que eu peguei de referência. Eu demorei um pouquinho mais para deixar mais parecido e para acertar os tons de cores que eu tava usando, que eu tava achando que tava um pouco muito acinzentado, sabe? Muito lavado as cores. Mas aí eu fui ajeitando, eu dei uma pausa, e daí eu voltei nessa pintura no dia seguinte. E aí acabou rendendo mais, sabe? Tô com mais energia para pensar em soluções melhores. Então, a partir daí, nesse segundo dia, eu já comecei a render mais, né? E achar um pouco mais fácil de trabalhar nela. Faz bem até, eu não fiquei tantas horas nessas pinturas, acho que foi 1 hora e pouco a cada dia. Foram 2 dias fazendo. Então, foi até que rápido, mas eu faço várias pausas no meio do processo. Então, eu vou pintar um pouco, depois eu fico observando, ou vou fazer outra coisa. Então, eu dou várias pausas, não foco totalmente na pintura, né, nesse tempo inteiro de processo. Por isso que acaba sendo mais demorado, mas em hora bruta, assim, da ilustração total, que foram as horas que eu filmei só, sem as pausas, dá umas 3 horas, eu acho que eu fiquei nisso. Então, foi poucas horas em cada dia, mas que faz a diferença você dividir isso e não fazer, sei lá, às vezes você tá super inspirado e consegue fazer em um dia só, mas faz bem até dar uma pausa e voltar no dia seguinte. Você tem uma visão diferente, resolve problemas de uma forma até mais fácil, né? Você enxerga o que você pode melhorar. Então aí já tá tomando uma forma legal, eu comecei a gostar de onde estava indo, né, com os tons do rosto dela. Eu ainda vou deixar mexer um pouquinho em proporção, mexer um pouco no olho. E é tudo um ajuste, né, a partir de agora, como renderização. E foi bem legal poder fazer. Eu desenhei a Ariana, eu acho que há muitos anos atrás, bem quando eu tava iniciando assim no digital. E eu sempre fui muito fã e nunca acabei fazendo uma ilustração mais trabalhosa nela, assim. E foi legal, foi uma oportunidade legal de eu fazer algo que eu gostava e para um projeto muito interessante. Vou deixar até o link da Fanbox na descrição, né? Para às vezes alguém que é fã e tá afim, né, de ver como que funciona isso aí. E para ter um pôster aí que eu fiz. Não é nada demais, assim, mas é um agrado que tem junto com a box, que é essa ilustração. E aí eu já parti para os detalhes mais finais, assim, do corpo. Eu tirei o zoom que tava no rosto dela e comecei a olhar mais para os detalhes, assim, da referência e aplicar sem muito compromisso, assim, até porque a imagem é a menor imagem que tem no pôster que vai ser, então não é necessário tantos detalhes, assim, em outras áreas, porque o ponto focal ali é o rosto, então eu trabalhei mais no rosto. O resto eu vou deixar um pouco mais blocado as cores, pra não ser, né, o ponto focal, não ter tanto mínimo detalhe e tanto cuidado como que é nos pontos focais da ilustração, que é o ponto onde você quer que a pessoa olhe. Então, se a gente for ver essa ilustração, a primeira parte que a gente vai olhar vai ser no rosto dela maior, que é na foto preta e branca, no caso. Então, o nosso olhar ele vai seguir para a foto preta e branca, vai subir para o rosto dela lá de cima e, por último, que vai olhar nos detalhes, que é o cabelo, que tem menos informação, e o corpo dela ali, que tem menos informação. Então, sempre tem esse caminho também, né, na ilustração, da onde vai o olhar de quem está observando. Então, é legal, às vezes, você pensar nisso e saber onde colocar mais detalhes e onde colocar menos detalhes, porque você vai guiar o olhar de quem observa. Então, pra que eu vou tirar detalhe do rosto dela e encher de detalhe no cabelo, se o ponto focal é o rosto, sabe? Então, é legal balancear esse pensamento também. É algo que a gente pode falar mais aqui no canal. Acho que é até um tópico legal que veio na cabeça agora. Que é interessante quando você trabalha com mais do que uma ilustração, assim, mais do que uma peça e uma composição. É legal ter essa hierarquia e onde que o olhar é guiado dentro da peça, do pôster, enfim. Então aí a gente já tá chegando no final, eu tô fazendo os ajustes de cores para combinar um cabelo com o outro, né, que um tom tá um pouco mais opaco, né, e o outro tava um pouco mais forte, aí eu fiz outros detalhes. Vou trabalhar no fundo rapidinho, vou usar um brush base, que já é um brush de nuvem, já é pronto, assim, praticamente. Vou usar ele para dar um efeito, que tem essa vibe Ariana Grande, né, de céu, nuvens.
E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do processo, tenham gostado da conversa. Se você ficou até aqui, deixa um like no canal. Se inscreve também, que ajuda muito. Comenta o que você achou, sugestões, qualquer dúvida aí. Eu sempre tô lendo os comentários e respondendo todo mundo. Então, muito obrigada. Muito obrigada aos novos inscritos diariamente. Vocês são maravilhosos. E sempre com perguntas muito legais, muito interessantes. Então, vamos todo mundo aí evoluir junto. E esse é o intuito do canal, sempre. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente tá aí. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!